Esse ano fez 5 anos que eu iniciei na programação e é meio louco pensar como o tempo passou tão rápido. Hoje eu quero te mostrar tudo que eu aprendi, como foi a faculdade, meu primeiro emprego, meu primeiro salário e tudo que eu me arrependo até hoje. Mas pra gente ver onde eu tô hoje, nós precisamos voltar para onde tudo começou pra mim. O ano era 1994 e a Sony lança o maior videogame de todos os tempos antes do PlayStation 2, o PlayStation 1. Só que em 1994 eu nem tinha nascido ainda, meu primeiro contato com o PlayStation 1 foi em 2002, quando eu tinha 3 anos de idade e meu pai me ensinou a jogar Crash Bandicoot. Eu nem sabia jogar direito na época e quando eu consegui zerar eu chorei achando que nunca mais ia poder jogar o jogo de novo. O PlayStation 1 era uma revolução e meu pai me falava como os bonequinhos tinham ido de 2D na tela para bonequinhos 3D. Mas por que isso é tão importante para o meu desenvolvimento na programação? Simples, eu me apaixonei por videogames e em 2007 eu tava jogando God of War 2 e achando incrível aqueles Quick Time Events e aqueles gráficos e eu perguntei pro meu pai como tudo aquilo era feito. Ele explicou que não sabia direito, mas era com alguma coisa chamada computação. Foi então que anos depois eu ganhei meu primeiro computador e criei meu primeiro Orkut. E no Orkut, para meu perfil ficar bonitinho, eu fuçava o HTML para colocar tags, para ficar em negrito ou itálico na entrada do perfil. E conforme a adolescência foi passando, eu fui exposto à programação várias vezes, desde configurando servidores inteiros de Minecraft até desbloquear meu PS3 e não ser pego pela Sony jogando online. E também um curso de web design que minha mãe me matriculou com 14 anos e eu odiei fazer, mas me fez ter mais contato com HTML e CSS ali. No último ano do ensino médio, com 18 anos, eu não sabia direito se programação realmente era o que eu queria. Eu estagiava numa área administrativa, eu fiz técnico em administração, então eu comecei uma faculdade de administração. Foi um erro, foi uma bosta, eu não gostei, então eu pensei de novo na programação. Só que nem eu nem meus pais tinham dinheiro na época para conseguir pagar uma faculdade, já que é meio caro. Então com 20 anos minha namorada me deu uma ideia, estudar pro Enem para conseguir uma bolsa de 50%. Eu fiz o Enem no fim de 2019, depois de estudar durante o ano inteiro, e no início de 2020, com a nota que eu tirei, eu consegui uma bolsa de 50%. Com 21 anos eu entrei na faculdade e é aí que a próxima parte da história começa, o início da minha carreira na programação. Em fevereiro de 2020 a faculdade começou e a minha primeira aula foi sobre tabela verdade, tudo no caderno e na teoria mesmo. Nesse primeiro semestre eu também tive desenvolvimento web e redes. Em desenvolvimento web eu aprendi o básico de JavaScript e redes eu não gostava nem um pouco. Só que em março chegou a pandemia, a faculdade ficou 2 semanas sem aula e quando voltou todas as aulas eram online. Essa época foi a mais difícil porque eu não conseguia enfrentar uma coisa, a preguiça. Eu abria a aula e ao mesmo tempo abria Steam para poder ir jogar. Só fingi uma participação na aula e até hoje eu me arrependo disso. No ano 2 vocês vão entender por quê. A aula de algoritmos era a única que eu me arrastava um pouquinho mais. O professor ensinou Portugal, ensinou C e o projeto final da matéria foi um jogo da velha com matrizes na memória. Eu programei algumas coisinhas, mas fiquei de recuperação em desenvolvimento web e passei na tampa em redes, com 6 redondo ali. No segundo semestre eu ainda continuava sem me dedicar, a aula começava, eu já abri o DayZ. Nessa época acho que eu acumulei umas 1000 horas de DayZ fácil. Só que nesse semestre eu tive meu primeiro contato com orientação a objetos em Java e banco de dados. Foi difícil pra caramba, já que eu não prestava atenção em nada, mas eu percebi que era por aquele caminho que eu queria seguir, não o caminho do front-end. Nesse ano as tecnologias que eu vi foi C, Portugal, HTML, CSS, JavaScript, Java e SQL. Todas basicamente copiando código ou ficando só no básico. Uma das notícias mais populares da época era que a área de tecnologia paga 5 mil inicial sem você saber programar e a própria empresa te ensina, fora os milhares de cursos de tecnologia que apareceram nessa época. Eu nunca conheci ninguém que conseguiu uma vaga desse tipo. Então no ano 2, quando voltaram as aulas em 2021, eu prometi pra mim mesmo que eu ia estudar mais e me dedicar. Só que aí pra me ajudar vem o pior semestre de toda a faculdade, um semestre inteiro teórico. A única aula que a gente teve um pouco de programação foi em sistemas operacionais que a gente viu um pouco de Shell. A gente também viu matemática binária e um pouquinho de converter hexadecimal para binário e binário para hexadecimal. Foram as coisas mais legais do semestre. Só que com aulas inteiras teóricas, com 3 horas de duração, o que eu fazia? Jogava. Terminei aquele semestre com uma vontade enorme de desistir da faculdade, porque já fazia 1 ano e meio que eu tinha começado e eu não tinha aprendido nada ainda. Mas então veio o semestre que mudou minha visão. O professor que deu a aula de algoritmos deu uma matéria que a gente usou .NET, Angular e a gente configurou um banco de dados. Foi a primeira vez que eu consegui ver tudo funcionando. Só que era muito difícil, eu não conseguia acompanhar direito o que ele ensinava em .NET porque eu não tinha prestado muita atenção em Java. E as coisas foram se acumulando na minha cabeça. Eu até comprei alguns cursos de JavaScript, Python, banco de dados, Docker, que não fazia nem sentido na época, mas eu não terminei nenhum, eu não conseguia seguir o curso. Foi então que em outubro de 2021 eu decidi reiniciar tudo que eu tinha aprendido e voltar a estudar C desde tipos até laços de repetição,
estudar Java e C++ para aprender orientação a objetos de novo e ponteiros e estruturas de dados. Lembra que eu falei que eu tinha me arrependido de não ter me dedicado desde o começo? Se eu tivesse me dedicado no começo e estudado C, C++, eu saberia muito melhor por onde seguir nesse terceiro semestre e não precisaria voltar 1 ano e meio de aprendizado. Eu continuei estudando e com uma nota meio baixa eu consegui passar nessa matéria de programação, mas mesmo com essa nota eu tinha me apaixonado por APIs, banco de dados e sabia que era mais ou menos por esse caminho que eu queria seguir, mesmo que eu tenha tomado umas decisões erradas sobre isso no ano 3. Mas com o fim do semestre eu continuei estudando as tecnologias, nem que fosse no mínimo 1 hora por dia, todos os dias. Minha namorada me fez uma pergunta: por que eu ainda não tinha começado a procurar emprego na área de programação? Eu tinha um emprego relativamente estável na área administrativa, tinha muito medo de sair, tinha mais medo ainda de não aprender programação no emprego que eu pegasse. Mas foi essa faísca que fez o ano 3 mudar completamente. Depois de ter visto C, C++, Java, C#, Angular, Mongo e SQL no ano 2, eu sentia que as coisas da programação estavam fazendo mais sentido na minha cabeça. Eu tinha enfrentado a preguiça, conseguido estudar pelo menos 1 horinha por dia e as aulas tinham voltado presenciais. Então eu comecei a fazer o que minha namorada tinha sugerido. Comecei a procurar um emprego em programação. Só que eu cometi um erro que eu não indico para vocês. Eu procurava vagas desde front utilizando JavaScript até back utilizando Java. Eu não focava no que eu realmente gostava. Eu tirava para todo lado, presencial, híbrido, home office. Em um mês dessa forma eu consegui 20 entrevistas. Lembra, era 2022, o mercado estava começando a desaquecer, então por isso que eu consegui 20 entrevistas. Mas eu recebi um não em todas. Primeiro que eu não sabia muito bem me vender e eu não focava no que eu realmente gostava na tecnologia. Não façam isso, foque no que você realmente gosta. Pode ser em várias linguagens, mas foque em front-end, back-end ou full stack. A chance de você desanimar ou entrar em uma vaga de uma área que você não gosta ou receber vários nãos em entrevistas é bem grande. Foi então que, navegando um dia no LinkedIn, eu vi que uma empresa relativamente pequena da minha cidade estava contratando. Eu mandei o currículo pelo LinkedIn e logo a pessoa disse que era uma vaga back-end focada em .NET. Eu estava estudando Node na época, mas como eu já falei várias vezes aqui no canal, quem tem a base da programação tem tudo para programar em qualquer linguagem, então não foi difícil sair do Node para o .NET. Tinha uma prova técnica que era desenvolver uma API de um carrinho de compras em .NET para ser contratado. Eu desenvolvi esse carrinho de compras e a pessoa me contratou. Era uma vaga presencial e o salário inicial era de R$ 1.923, bem abaixo do que todo mundo pensa e era menos do que eu ganhava no meu emprego anterior, mas eu sabia que a experiência valeria a pena. Não coloque expectativas de que a primeira vaga de vocês vai ser uma empresa enorme em um salário de 5 mil, com inúmeros benefícios e um salário altíssimo. Não tem problema nenhum vocês começarem com um salário mais baixo em uma empresa pequena e presencial. Já vi vários anúncios de curso falando sobre vagas remotas sem saber inglês, sem saber programar. Isso não existe e é muito difícil você conseguir. Você precisa começar, nem que seja numa empresa pequena, para ganhar a tua primeira experiência. Esse período que eu fui contratado foi o que eu realmente aprendi a programar. Meu chefe, que era um cara sensacional, me deu um curso do Baltaio. Não é propaganda, mas o curso dele é muito bom para aprender a programar. E eu fiquei quase 10 dias só estudando durante 8 horas de trabalho. Em um emprego você vai ver de verdade o quanto pesa uma query SQL se você colocar qualquer operação. Você vai ver como uma arquitetura bem definida é importante para a tua aplicação e você realmente vai aprender sobre Clean Code, DDD, TDD e essas coisas. Depois que eu comecei a trabalhar, a faculdade se tornou muito mais fácil, mas para mim ela nunca deixou de ser importante, já que eu vi várias outras áreas como DevOps e Data Science nesse ano. Foram praticamente 2 anos e 6 meses de foco puro desde que eu iniciei na programação até eu conseguir o meu primeiro emprego. Então se você está pensando em entrar na área e em 3 meses aprender a programar e ganhar 5 mil, o aquecimento da pandemia já passou e foi um momento único na programação. Então no fim desse ano eu estava no LinkedIn como quem não quer nada e vi uma outra vaga que me chamou a atenção, que nos leva ao ano 4. Em janeiro eu tinha 8 meses de experiência, mas já tinha visto .NET, Dapper, Entity Framework, DDD, SQL Server, MongoDB, entendido mais sobre Clean Code, Solid. Então essa entrevistadora de dezembro me fez uma proposta de emprego e eu decidi aceitar. O salário era melhor e eu tinha mais benefícios. Foi um ano de várias mudanças na minha vida, já que eu estava indo morar com a minha namorada, estava iniciando o meu TCC. No primeiro semestre a gente tinha muitas matérias, 2 de governança e uma de programação que era meio pesada. A gente tinha que fazer 3 sistemas que se comunicavam por fila. E dos 3 sistemas precisavam ser em 3 linguagens diferentes. O TCC ainda a gente precisava implementar toda a parte teórica. A gente tinha que fazer diagrama de classes, BPMN, tudo que você pensa que não vai usar na programação e você um dia vai acabar usando. Deu tudo certo, eu passei, mas no segundo semestre veio a parte mais difícil ainda, implementar a parte técnica do TCC. A gente precisava implementar tudo que a gente tinha colocado na parte técnica. Eu tinha 6 matérias na época, porque eu tinha esquecido de fazer uma em 2021. Para me ajudar, eu tive que mudar de casa nesse meio tempo. O sistema do TCC era um gerenciamento de condomínio, nada muito complexo, mas deu um pouco de trabalho para todos os grupos para fazer tudo funcionar. Enquanto isso, meu emprego estava indo muito bem, sempre aprendendo coisas novas que facilitavam o TCC e
a faculdade. Fui até abençoado com o N2 do sistema, que basicamente é quando dá BO você que tem que resolver. E no fim do ano nós apresentamos o TCC e fomos aprovados. Acho que foi o dia que eu fiquei mais nervoso na vida, porque qualquer coisa poderia dar errado e eu não queria que não consumisse a fila e não mostrasse as funcionalidades do nosso TCC professor, mas deu tudo certo. Depois dessa apresentação eu oficialmente me formei, então nesse ano que nós estamos agora, que é o ano 5, teve a colação de grau, eu recebi meu diploma e completei 2 anos de experiência profissional em abril e meu chefe, outro chefe sensacional que eu tenho, me promoveu a desenvolvedor pleno. Por questões éticas eu não vou falar o meu salário aqui, mas é muito mais do que eu já pensei em receber a minha vida inteira. Hoje eu lido no meu dia a dia com as tecnologias que estão aí na tela. Durante todo esse tempo eu pensei em desistir várias vezes, sentei na cadeira com síndrome do impostor inúmeras vezes, mas eu nunca desisti. Até hoje, quando eu pego problemas meio difíceis no trabalho, eu às vezes acho que programar ainda não é pra mim. Mas esse é um problema que você vai ter que aprender a lidar na programação. Se você se sente assim, eu te entendo, é comum se sentir assim na programação. O que você não pode fazer é desistir por ver promessas irreais sobre a área, como 3 meses, R$5.000 ou vagas no exterior sem saber inglês. Você vai ter que se dedicar a estudar constantemente e ouvir vários nãos de vagas até você conquistar o teu primeiro sim. Se você quiser uma área fácil que você ganhe 5.000 em 3 meses, você tá na área errada. Você vai ter que se dedicar a estudar constantemente, procurar a vaga e estar preparado para vários nãos até conseguir o teu primeiro sim. A área de tecnologia realmente é muito boa, mas como qualquer outra, ela exige que você estude e se dedique para conseguir ser contratado. Se você quiser saber quais assuntos eu estudei nesses 6 meses de foco, eu tenho um vídeo aqui de 1 ano atrás do canal que eu falo exatamente sobre isso.